Graça e paz, estamos aqui para mais um devocional e nós estamos entrando na quarta semana da nossa caminhada de fé e essa semana, o tema da semana é o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. Que coisa maravilhosa, o Espírito Santo nos conduz no caminho da santidade. Estamos entrando nesta quarta semana do nosso devocional, no 21º dia, e eu quero mais uma vez reforçar para que você comente, compartilhe, curta o nosso vídeo, para que você possa também mandar essa mensagem para o YouTube que a nossa conversa, que o nosso devocional tem sido importante para você e possamos assim alcançar mais pessoas. Como disse, o tema de hoje então, primeiro devocional dessa semana, o Espírito Santo habita em nós. Que verdade poderosa. João capítulo 14, versículos 16 e 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou outro consolador, outra tradução, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Que maravilha! Esse texto, o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, nos ensina algo muito especial sobre o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no Antigo Testamento as pessoas, elas não eram habitação do Espírito Santo. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Ele vinha, usava os reis, usava os sacerdotes, usava os profetas e não permanecia. Nós olhamos em alguns textos da palavra de Deus, quando alguns profetas usam a seguinte expressão: veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Outros textos falam assim, veio a mão do Senhor a mim, e fez tal coisa. Essa expressão justamente acontece quando o Espírito Santo vinha sobre eles e usava os profetas em profecia e depois voltava para o Pai. Já na Nova Aliança, há uma promessa maior. Nós que somos da Nova Aliança, a Igreja do Senhor, tem esta maravilha, esta grande bênção, essa maravilhosa bênção de sermos a habitação do Espírito Santo. E como isso ocorre? Entenda primeiro que o dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Que maravilha! Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio visitar você. Ele não vem de vez em quando você ora, quando você jejua, você busca Deus, aí ele vem, por um período de tempo. Não. Quando você aceitou Jesus, quando você abriu o coração para Ele, quando você entendeu, foi convencido pelo próprio Espírito Santo dos teus pecados, o Espírito Santo veio habitar na sua vida. Esta é a grande bênção e a grande maravilha do Evangelho. Esta boa notícia. Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar no coração do crente, do discípulo de Jesus. E a presença do Espírito Santo na nossa vida nos leva a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, a uma vida em que nós estamos a cada dia sendo trabalhados por este Espírito para nós nos tornarmos cada vez mais parecido com o Senhor. O texto diz: eu pedirei, outra tradução diz: eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador. Outro consolador, para quê? Para estar convosco, para estar com vocês para sempre. Que consolador é este? Quem é este consolador? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, esse Espírito que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem,
pois ele vive em vocês e estará em vocês. Que maravilha! É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento, a regeneração. Entenda, meu querido amigo, meu querido irmão, que o dia que você abriu o coração, e você que está ouvindo, e ainda não abriu o coração para Jesus, você assim, é tão difícil ser crente, é tão difícil servir a Deus, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Querido, entenda uma coisa, o Espírito Santo habita naquele que crê em Jesus, e é o Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos fortalecer, que vai nos santificar para o Senhor. Ele nos separa deste mundo e nos ajuda a vivermos uma vida santa diante do Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, nós não temos capacidade, nós não temos poder em nós mesmos. É o Espírito Santo, a presença do próprio Deus que habita em nosso coração. Ele que nos capacita. Que maravilha! Só isto já vale a pena, saber que ao abrir o coração para Jesus, ao nos voltarmos para a palavra de Deus, o Espírito Santo habita em nosso coração, ele trabalha no processo de regeneração, de novo nascimento, nos tornando nova criatura, nos capacitando, nos empoderando. Se fala tanto em empoderamento feminino, em ser empoderado, entenda, o crente em Jesus Cristo já é empoderado. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo está na nossa vida. O poder de Deus opera em nós e nos capacita a vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Querido amigo, querido irmão, abra o teu coração. Perceba que este Espírito que habita em você capacita você a viver uma vida na presença de Deus. Ele quem te assiste, Ele que te atende nas tuas fraquezas, Ele que capacita você. Não menospreze, não apague o Espírito Santo na sua vida. Por isso, você deve orar, ler a palavra, buscar a Deus, para que esse Espírito que habita em você possa te capacitar a cada dia, ser fortalecido, fortalecer a sua vida, encher o teu coração, seja um crente cheio do Espírito Santo. Caminhe em santidade, caminhe no poder do Espírito Santo e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua família, o seu lar, o seu casamento, a sua empresa, a escola que você estuda, a universidade que você estuda, a sua vizinhança será impactada pelo poder deste Espírito Santo que habita na tua vida e te capacita a viver uma vida santa, livre do pecado e fortalecido no poder de Deus. Que maravilha saber que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita no teu coração, habita na tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Amém.